nos concede mais um dia da bondade, graça e misericórdia de Deus. E é bom aproveitarmos, né? Com sabedoria, alegria e gratidão no coração. A pergunta é: como é que está a sua paciência? Como é que está seu limite, o meu limite? Como é que estamos nos tratando uns aos outros quando as coisas às vezes não vai muito da maneira que nós gostaríamos que fosse? Alguns, na velhice, vai ficando mais tolerante, vai elevando mais a coisa, né? Outros, na juventude, é menos tolerante, né? Tem um pavio mais curto. E assim, a vida vai. Por que eu estou falando um pouco da tolerância? Porque nós vamos falar da paciência de Deus. E é o motivo de nenhum de nós ter sido consumido por Ele. Da humanidade não ter sido consumido. Porque a paciência de Deus, a Bíblia fala que é longânima. Por isso que estamos aqui. Porque Deus a cada dia nos deu a oportunidade da volta, né? De reconhecermos que somos pecadores, que éramos assim, separados da glória de Deus, e essa paciência de Deus que nos encontrou. Então, vamos falar um pouquinho dessa graça e bondade de Deus. Gostaria de abrir em Êxodo capítulo 34, versículos 6 a 7. Vai conseguir jogar aqui, Juninho? Sim. Opa, aí, Juninho, nativo. Êxodo 34. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Aqui, meu amado irmão, o povo de Israel havia se rebelado com Deus. Moisés subiu ao monte a primeira vez para buscar a tábua da aliança. E quando Moisés chega, o povo está em completa adoração a um bezerro de ouro. A decepção de Moisés foi tão grande que Moisés quebra as tábuas da aliança. E depois, Deus manda Moisés subir de novo ao monte, fazer outras tábuas para escrever novamente os mandamentos para o povo de Israel. E nesse encontro com Deus, lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 a 7, diz assim: o Senhor, 34, 6, 7, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, meus amados irmãos, vamos falar um pouquinho sobre essa longanimidade de Deus, que é o motivo da humanidade não ser consumida. Mas a longanimidade de Deus tem um prazo, tem um tempo válido. Porque Deus também, a Bíblia fala que é justiça. E Ele vai agir e age com justiça também, diante de toda iniquidade e pecado. Porque sabemos que Deus, Ele é amor, e o amor de Deus, Ele é paciente. E a Bíblia fala que é o motivo de nenhum de nós sermos consumidos por causa dessa longanimidade do amor de Deus. Por isso que a humanidade, apesar de ter se enfiado no pecado, na iniquidade, na imoralidade, na distância de Deus, Deus ainda é longânimo. Ele não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo para que todos cheguem ao arrependimento. Isso se chama graça e misericórdia, dada todos os dias à humanidade para que reconheça que haverá um dia o juízo final, e aí sim todos hão de comparecer ao tribunal de Deus para responder a cada um segundo aquilo que tem vivido. É isso que a Escritura vem ensinando, é isso que Deus vem mandando apregoar desde o princípio do mundo. Arrependimento, retorno, volta aos braços de Deus. O amor de Deus é uma qualidade divina mencionada em vários livros, ou em todos os livros da Bíblia.
Porque todo o projeto escrito de Deus, que é a sua palavra, é mostrando ao homem que ele continua com os braços abertos, esperando o arrependimento, para que ele possa curar dos seus pecados. Foi isso que aconteceu na cidade de Nínive. Quando Jonas foi levado para pregar o arrependimento, o coração de Jonas endurecido e a misericórdia e a graça de Deus estendida a esse povo. E Deus manda Jonas ir lá pregar o arrependimento. E quando Jonas prega ao povo o arrependimento, todos eles se arrependem dos seus pecados. E a graça e misericórdia de Deus alcança o povo de Nínive ao ponto de Deus não puni-los. A paciência de Jonas era pequena, por causa da maldade que os ninivitas causavam ao povo de Israel. Mas a graça de Deus é muito maior do que a ira do homem. E por isso que Deus mandou Jonas pregar em Nínive, para que houvesse o arrependimento. Isso demonstra graça e misericórdia de Deus para toda a humanidade, para todo aquele que se arrepende. Em Naum capítulo 1, versículo 3, nós vamos encontrar o comentário sobre a paciência e a justiça de Deus, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais... O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. A graça e a bondade de Deus, a longanimidade de Deus não significa que Deus é bobo. Se assim pode se usar a expressão, não. A longanimidade de Deus é para que haja o arrependimento. Muitas vezes, quando alguém tem longanimidade com o outro, a pessoa fala: você é bobo demais. O outro está te pisando, te humilhando, e você ainda está aí. É assim que muitas vezes a humanidade está fazendo com Deus. A graça oferecida e o ser humano pisando. A graça dada e o ser humano rejeitando. A graça sendo dada e as pessoas acham que não precisam de Deus. Mas a graça continua sendo estendida em Cristo Jesus. E por isso, passagem como essa nos esclarece o sentido da paciência de Deus, quando a Bíblia afirma que Deus é longânimo, Ele estende a misericórdia dEle até as últimas consequências. Ele espera anos e anos a fio para que o homem se arrependa. Ele não culpa, não condena imediatamente o pecado do ser humano, para que o homem volte a se arrepender do seu pecado e da sua iniquidade. Isso demonstra paciência, amor, graça e misericórdia que Deus sempre vem demonstrando desde a fundação do mundo. Você já pensou se Deus havia se punido Adão e Eva com a morte? Toda a história havia acabado. Todo o projeto que Deus havia constituído havia exterminado. Mas Deus ainda deu ao homem uma nova oportunidade de um relacionamento com Ele, por mais que Ele tira o homem do jardim do Éden, por mais que o pecado trouxe consequência, por mais que o pecado trouxe a morte, mas ainda o céu está aberto para que o homem retorne, para que ele volte, para que se arrependa. A longanimidade não sugere injustiça. Não é que Deus é injusto quando o homem erra ou peca, mas Ele é longânimo para que haja o arrependimento. Deus ainda existe o castigo merecido pelo pecado. Não mata Adão e Eva, mas o preço do pecado foi cobrado. Teve que sair do jardim do Éden, o lugar de paraíso que viviam. E começou a levar uma vida totalmente diferenciada daquilo que Deus havia planejado para eles, por causa da desobediência. Mas a longanimidade de Deus ainda deu oportunidade para que o homem, assim, voltasse aos caminhos e à origem, assim, da vida eterna que Ele oferece a toda a humanidade. E o que a Bíblia está falando sobre a paciência de Deus? Deus demorou em castigar o povo desobediente de Israel para manter a honra do seu próprio nome. Quantas vezes o povo de Israel se rebelou contra Deus? Quantas vezes Deus chama o povo de Israel ao arrependimento? Quantas vezes o povo de Israel vai adorar outros deuses?
e Deus ainda está longânimo. Deus ainda está misericordioso, esperando aquele povo retornar, esperando aquele povo vir. Quando Deus liberta o povo de Israel lá no Egito, quando eles estão de frente ao Mar Vermelho, aqueles homens veem que ao seu coração não tem saída, eles começam a murmurar de Deus e dizer que no Egito era melhor do que andar com Deus. Mas a longanimidade de Deus não destrói aquela nação que ele havia tirado do Egito, por mais que aquilo doesse no coração de Deus. Por mais que não era aquilo que Deus gostaria de ouvir da voz daqueles que ele havia libertado. Mas porque a Bíblia diz sobre a paciência de Deus? Por causa do amor do seu próprio nome. Lá em Isaías 48, 9 diz: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para castigo, para que não venha a exterminar. Por causa da honra de Deus, do próprio nome dele, porque ele prometeu lá no Jardim do Éden que providenciaria um Salvador para a humanidade. Por mais que o seu coração estava magoado com a infidelidade da humanidade, mas ele continua com os braços abertos, esperando o arrependimento. Porque se Deus tivesse praticado a justiça na hora primeira vez que Israel pecou, ele nunca teria cumprido a promessa de oferecer salvação para todos nós através dos descendentes de Israel. Já pensou se Deus tivesse exterminado todos? A promessa que ele havia feito jamais teria sido cumprida, que através de Abraão seria levantada uma grande nação. Graça e misericórdia de Deus na vida do homem. E por isso Deus não pune, porque ele cumpre as suas palavras que havia dito. A justiça aplicada sem longanimidade teria resultado na condenação de todos. Já pensou se Deus só aplicasse a justiça? O salário do pecado é a morte. Se Deus aplicasse somente a justiça e não houvesse usado da longanimidade, toda a raça humana seria exterminada por ele. Porque a palavra fala que Deus é santo, separado de qualquer forma e tipo de pecado. Se a justiça fosse feita sem a longanimidade e misericórdia de Deus, meu amado irmão, nem eu e você estaríamos aqui. Nenhum de nós estaríamos para contar história. Mas é essa longanimidade que sustenta até hoje a sua promessa, que guarda a sua igreja, que espera o retorno de todo ser humano aos caminhos da vida eterna. O apóstolo Paulo, ele serve como exemplo para cada um de nós. Pela longanimidade de Deus, ele deixou de ser perseguidor e passou a ser pregador das boas novas. É um exemplo da longanimidade de Deus. Já pensou se Deus olhasse para Paulo e falasse: você é o perseguidor dos meus? Talvez seria isso que estava no coração de alguns irmãos. Se Deus exterminasse Paulo, a igreja seria muito mais tranquila. Se Deus acabasse com a vida dele, a igreja viveria muito mais suave, pregaria mais o evangelho. Não. A longanimidade de Deus alcançou Paulo na estrada de Damasco e pôde usar aquele homem para propagar o evangelho em toda a Ásia, levar a palavra de Deus aos gentios, porque Deus é amor e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que Deus tem causado na vida de tantas pessoas que chegam ao arrependimento, que têm um encontro com Ele, que quer mudar a sua história de vida, que reconhece que há dois caminhos só nessa vida: céu e inferno. Não existe outro caminho, não existe meio termo, e a raça humana está toda longe de Deus, caminhando para o inferno.
Não tem outra palavra a dizer a não ser o que a Escritura está dizendo. E a única porta da esperança que nós podemos encontrar é em Cristo Jesus. O caminho da salvação. Às vezes, pessoas acham que Deus simplesmente decidiu perdoar pecados e que a dívida não foi paga. Mas as Escrituras deixam bem claras que não foi assim. Deus adiou a cobrança, mas jamais deixou de ser justo e exigente em relação à dívida do pecado. A longanimidade de Deus não quer dizer que Ele não vai cobrar, que Ele não vai punir, que Ele não vai trazer um juízo um dia. Na época de Noé, a longanimidade de Deus durou 100 anos. Quando Noé está construindo a arca, Deus dá oportunidade a todos chegarem ao arrependimento. Noé construindo e sendo a palavra de Deus, diz, apregoador do Evangelho, dizendo ao povo, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Deus vai trazer o dilúvio, Deus vai destruir por causa da iniquidade, se arrependa. Não se arrependeram. Chegou um ponto que o dilúvio chegou. O juízo de Deus veio. E a palavra fala que Deus trancou a porta da arca, colocando um anjo para que Noé não abrisse. A longanimidade de Deus não quer dizer que Deus não vai julgar. Haverá o juízo. Assim como houve também para Sodoma e Gomorra. Deus falou, descerei e visitarei para ver se aquilo que estão dizendo de fato é verdade, que eles estão vivendo na iniquidade, na imoralidade, na promiscuidade, que eles já não têm mais sentimentos de valores e princípios. E Deus destrói, tirando a família de Ló de lá de dentro. Mas o juízo de Deus chega. A justiça de Deus é feita. Mas primeiro Deus usa a longanimidade, a espera do arrependimento de todo ser humano. Deus, ele é longânimo, por isso dá tempo para todos se arrependerem. Deus seria perfeitamente justo se ele tivesse castigado o pecador imediatamente. Ele é Deus, ele é santo, ele é justo, ele não suporta o pecado, mas ele escolhe ser também paciente, aguardando todo ser humano assim voltar aos seus braços. A longanimidade de Deus é vista nos dias de Noé, eu já falei, dando tempo para os homens se responder. Na época de Neemias também, o povo reconheceu que Deus tinha sido muito paciente com seus antepassados. Lá em Neemias 9:30 diz, porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos da terra. Deus dá tempo, e o povo não queria se arrepender. E por isso vem o juízo de Deus, muitas vezes, levando o povo de Israel ao cativeiro, às mãos dos seus inimigos, porque não se arrependeram dos seus pecados. Podemos ver essa mesma longanimidade de Deus em nossas vidas. A mesma longanimidade que Deus tem usado nos antepassados, Ele usa também hoje na vida de cada um de nós. Se Deus castigasse nós com nossos pecados, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Mas existe a graça e o perdão de Deus quando há o arrependimento do homem. E é isso que faz com que nós estejamos ainda hoje louvando e adorando a Deus. O que teria acontecido conosco se Deus usasse do seu juízo quando cada um de nós erramos? Muitas vezes, em desobediência,
E muitas vezes por causa do pecado. A longanimidade a longanimidade de Deus não adianta se não houver o arrependimento. Sim, Deus é longânimo, é misericordioso, dá tempo para cada um de nós, mas não vai adiantar nada se eu não abraçar, se eu não aceitar, se eu não querer a graça e a longanimidade dele. Não vai adiantar nada para aqueles que não aceitou, porque Jesus no dia do juízo vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Porque ele não aceitou a graça, não aceitou o perdão, não aceitou a misericórdia, não aceitou arrepender-se do seu pecado. Para esses, a longanimidade de Deus não adiantou, porque rejeitaram o convite que Deus faz em Cristo Jesus. No intervalo entre o pecado e a cobrança, precisa haver o arrependimento. Todo ser humano é pecador. E nesse intervalo do pecado e do dia do juízo da cobrança, o ser humano precisa reconhecer e chegar ao arrependimento. Então esse período é o tempo que Deus nos dá para reconhecermos que somos pecador, que a humanidade precisa do arrependimento e voltar aos braços de Deus. Se o pecador não aproveitar sua oportunidade para se converter, a paciência de Deus não terá valor nenhum. As pessoas que continuam no pecado, não se arrependendo enquanto há esperança, se conduzem à perdição. Está assim conduzindo à perdição. O Salmo 12, 13 nos diz. Põe lá para nós, Júnior, Salmos 7, 12 e 13. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou as armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Tá bom, Júnior? O que ele está dizendo aqui? Se não houver o arrependimento, falando para o povo de Israel, haverá o juízo de Deus. Se não houver o arrependimento, Deus já estava assim com o seu juízo pronto, porque não houve o arrependimento. E quantas vezes nós vemos o povo de Israel, muitas vezes, sendo disciplinado por Deus, por causa do seu pecado, sendo levado à Babilônia, por causa do seu pecado. Porque chegou um dia que Deus julgou o povo para discipliná-lo e corrigir, mas chegará um dia de um juízo final, aonde não será mais Babilônia o lugar de juízo, aonde não será mais no Egito o lugar do juízo, mas diante do tribunal de Deus, uma separação para a vida eterna. E é isso que todo ser humano precisa compreender, e louvado seja Deus que nós, como igreja de Cristo Jesus, chegamos a esse compreendimento. E o que nos resta? Permanecer, guardar a palavra no coração, viver em novidade de vida como o Evangelho nos ensina, para não perder essa graça tão maravilhosa que Deus nos diz, que Deus nos dá, que Deus nos concede, para que cada um de nós possamos ouvir no dia do juízo final: vinde a mim, benditos do meu Pai, que está reservado, que o reino está reservado para o dia do juízo. É isso que nós precisamos ouvir, mas precisamos todos os dias agarrar com essa graça e paciência que Deus nos concede. Acreditar que vale a pena renunciar ao pecado, acreditar que vale a pena permanecer fiel, entender que tudo que vivemos aqui é passageiro, que haverá um fim para tudo. A palavra fala que hoje é o dia da oportunidade, ainda hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. É o hoje. Deus não está colocando nada para amanhã, Deus não está colocando nada para tarde. Quem diz que nós temos controle sobre nossas vidas?
for ceifado? Louco, a Bíblia fala. O que tens guardado? Simplesmente montamos o nosso celeiro aqui, para juntarmos aqui, para termos aqui. Seremos como aquele homem que só teve uma visão superficial das coisas dessa vida e se juntou para este mundo, para esses valores? E Deus manda uma mensagem: ainda hoje pedirei a tua alma e o que tens reservado. Mas será que essa mensagem só é para o homem rico que estava armazenando suas riquezas para ter uma vida confortável? Ou Jesus está também nos deixando essa mensagem para que nós reflitamos sobre as nossas vidas, sobre os valores que temos buscado nessa terra? Não é errado, meu irmão, trabalharmos para alimentarmos. Não é errado você ter a sua casa, você ter o seu carro, nada disso. Mas é onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, é o reino dos céus. Louvado seja Deus por isso, porque é esse, nem a traça, nem a ferrugem corrói. Mas está reservado para aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. E por isso diz: se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada, juízo de Deus. A palavra fala que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Agindo o homem, a gente ainda pode escapar, mas agindo Deus, quem pode escapar do juízo de Deus? Nenhum de nós. Devemos usar a oportunidade que Deus nos oferece, a paciência de Deus nos oferece a oportunidade de nos arrepender e fazer a vontade dEle. Não devemos deixar esta oportunidade escapar. E jamais devemos achar que a longanimidade de Deus dá permissão para pecar mais. Não. A longanimidade de Deus não é o direito de vivermos pecando. A longanimidade de Deus é para que sejamos transformados de glória em glória, para ser cada vez mais a imagem do Senhor Jesus. Muito me assusta hoje, trabalhando lá na empresa, o ritmo de música que ouvimos todos os dias e a aceitação do pessoal que está lá. Não conhece, não compreende, e aquilo enche os seus corações de alegria. E se não tomarmos cuidado, nós podemos ser contaminados com aquilo que o mundo está jogando em nossa mente. Por isso que o salmista fala: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algo que precisa ser tirado, arrancado, eliminado. E é isso que precisamos fazer. Cuidado com a influência do mundo, cuidado com as ofertas desse mundo, cuidado com aquilo que diz que é natural, todo mundo faz, todo mundo vive. A graça de Deus é para ser alcançada todos os dias. A bondade de Deus é para ser vivida. A paciência de Deus é para dizer: Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estar com o Senhor hoje, de viver hoje do teu lado, de fazer parte da tua família. Senhor, me dai forças para não desistir, por mais que muitas vezes a vida nos traz desafios. Porque a paciência de Deus, por mais que é longânima, ela também tem limite. Tem limite. Embora muitas pessoas ajam como se a paciência de Deus não tivesse limites, a Bíblia mostra que haverá um ponto final. A longanimidade do Senhor Deus. Deus colocou um ponto final nos dias de Noé. Para tudo há um ponto final. E Deus também colocará um ponto final no dia do juízo final. Hoje vivemos a graça, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, mas o ponto final será o juízo. E todos
Todos são de comparecer diante do tribunal de Deus, eu e você. E se estamos em Cristo, pode ir sem medo, porque a graça de Deus nos justificará. E vamos ouvir de Jesus: vinde a mim, benditos do meu Pai. Por quê? Porque aceitou a graça, porque renunciou ao pecado, porque deu ouvido à longanimidade que Deus nos tem concedido todos os dias, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, de sermos transformados e renovados para uma nova vida com o Senhor. Por mais que o mundo está infiltrado, envolvido no pecado e na iniquidade, você é discípulo do Senhor, é a luz que precisa brilhar, é a voz de Cristo Jesus nessa terra, através dos ensinamentos da sua palavra. Por isso, não vos conformeis com esse mundo. É esse o conselho de Deus. Não pegue a forma que esse mundo está nos oferecendo. Não pegue os valores que esse mundo quer nos entregar. Somos agora a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Precisamos viver como Ele quer, andar como Ele quer, ter o linguajar como Ele nos ensina na palavra, ter atitudes como Ele tem nos orientado. É esse o desejo de Deus, para que sejamos luz no meio de um mundo que está totalmente corrompido nas trevas, porque ainda não conheceu o caminho da graça e da longanimidade de Deus. Ontem eu estava trabalhando, e o Sam falou que eu até estava conversando bastante, né, Sam? Estava até meio solto lá conversando com a turma, porque eu sou bem calado, e um jovem, aí me perguntaram se eu era cristão. Eu falei: eu sou um discípulo de Jesus. Só que no meio do serviço eu não tenho muita trabalhando, sou um discípulo de Jesus. Ele falou: eu só não vou para a igreja, eu sou meio macumbeiro. Já fui para macumba tudo, eu só vou para a igreja se deixar eu tocar meu tambor, meu isso, meu aquilo, fazer minhas vontades. Ele quer uma igreja light, porque não compreende, não entende o que é a igreja, o que é o reino. Eu falei para ele: primeiro você precisa compreender o que é a igreja. Mas isso você só vai compreender através do estudo, lendo. E se você abrir o coração, aí vai compreender o que são valores de Deus e o que são os nossos valores. E que Deus esteja trabalhando no coração dele, porque todos são chamados. Mas demonstra o quanto as pessoas não estão compreendendo a graça de Deus, a vontade de Deus. A outra falou: eu congregava, não citarei o nome de igreja, congreguei 10 anos, agora estou afastada. A minha vida foi de água abaixo, porque deixou de viver os princípios. E quão difícil é retornar aos braços de Deus depois que você distancia, porque se tornam, novamente se enche das coisas desse mundo. E não é isso, meu amado irmão, que deve acontecer conosco. A epístola de Hebreus 3 e 4 cita o exemplo dos israelitas para ensinar uma lição importante aos servos de Cristo. Uma geração rebelde perdeu sua oportunidade e não entrou na terra prometida. Já falamos, você lembra, o povo de Israel estava tudo certinho para entrar na terra prometida. Era só atravessar, era só obedecer a Deus, era só aguardar mais um pouco. Viveram 400 anos dentro do Egito, passou alguns meses no deserto, e já começaram a murmurar, achando que Deus não estava. E perde a oportunidade que Deus havia dado a cada um deles. E Deus diz: não entrará dos 20 anos para cima, não entrará na terra prometida. E passaram 40 anos vagando no deserto, pela desobediência. Todos aqueles perderam a sua alma? Talvez não. Depois houve, bem provável, arrependimento de muitos, mas Deus cumpriu a sua promessa e não entraram, a não ser Josué e Caleb.
Hebreus, já falei de 3,15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, falando do deserto, que o povo de Deus endurece o coração e não ouve a voz de Deus. A paciência de Deus é um aspecto importante do seu amor. A paciência de Deus é a demonstração do amor que Ele tem por cada um de nós, para chegarmos ao arrependimento. Por isso, repetidamente, o autor ele nos convida a ouvir a voz de Deus. Hoje, ele não tardia, ele fala hoje. É o presente que Deus dá para cada um de nós. Hoje é o dia. Hoje é o momento de refletirmos como está a nossa vida. Como está a nossa entrega ao Senhor Jesus, as nossas ações e atitudes. Se ouvirdes a sua voz, a palavra dele. Não endureça o coração, mas deixe essa palavra fazer a transformação necessária que precisa ser feita. Deixe que essa palavra conduza a nossa vida. Deixe que essa palavra nos oriente. Para que tenhamos dias que agradam ao Senhor. A longanimidade de Deus nos deu todos os minutos da vida até o presente momento. Mas não dá garantia de mais nenhum minuto. Até esse segundo que você tem, que eu tenho, que a humanidade tem, é um presente de Deus. Mas Deus não garante mais um segundo além do que Ele nos deu. Porque o presente de Deus é o momento do agora. Para chegarmos ao conhecimento da verdade e ao arrependimento. Por isso, meus amados irmãos, que nós abracemos todos os dias essa longanimidade, graça e bondade de Deus sobre as nossas vidas. Que não sejamos como o povo de Israel com o coração endurecido, ao ponto de não ouvir a voz de Deus. E se você está aqui hoje é porque tem um coração aberto para receber os conselhos de Cristo Jesus para nossas vidas. E eu e você, meu amado irmão, tenhamos essa consciência. Deus é longânimo. Mas Deus também é juiz. E que nós jamais perdamos o foco daquilo que Ele tem nos ensinado. Que ainda hoje é o dia da oportunidade. Ainda hoje é o dia de decidirmos se continuemos com o Senhor ou não. E louvado seja Deus pela sua decisão de estar com o Senhor. De buscar o seu reino e a sua justiça. Porque a longanimidade de Deus existe. Mas o juízo dele um dia chegará. Jesus prometeu que um dia volta. E ele buscará a sua igreja. E se você continuar firme até o dia da volta de Jesus, ou até o dia que ele nos chamar, com certeza ouviremos dele: vinde a mim, benditos do meu Pai. Eu tenho certeza que você quer ouvir isso. Eu quero ouvir isso. Mas precisamos permanecer fiel ao Senhor. Que possamos aproveitar a longanimidade de Deus, que tem nos dado até hoje, e permanecermos fiel até a volta de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa semana, e que possamos honrar o nosso Deus durante os dias que Ele tem nos concedido nessa terra. Com os teus amigos finais.